Você já recebeu mensagem de cliente falando que a peça veio com defeito? Ou que ela perdeu a cor, ou que oxidou do nada? Ou que simplesmente ela não gostou e quer devolver aquela peça e seu coração afundou? Aquela sensação de não saber o que responder, de ter medo de errar, de não saber se você é obrigada a aceitar aquela peça ou não? Já passou por isso ou foi só eu mesmo? Esse momento trava muita gente. E o que eu vejo acontecer é um dos dois extremos. Ou a vendedora aceita tudo sem critério nenhum e sai no prejuízo, ou ela trava, demora para responder e a situação vira uma bola de neve que termina em print nas redes sociais, porque hoje tudo a gente é cancelado, né? Os dois caminhos são super ruins e os dois têm solução. Hoje eu vou te preparar para esse momento, porque reclamação faz parte de qualquer negócio. Não importa o tamanho, não importa o produto, o que diferencia uma vendedora amadora de uma profissional não é nunca ter problema. Todo mundo tem problema. É saber como resolver quando o problema aparece. Oiê, meu nome é Juliana Manginelli e esse é mais um episódio do Original Cast, o seu podcast preferido sobre o mundo das semijoias. O meu intuito aqui é sempre organizar a ideia de vocês e guiar vocês para o melhor caminho para a resolução de problemas e poder alavancar a venda de vocês no mundo das semijoias. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso te pedir para mudar uma coisinha na sua cabeça, é muito básica. Reclamação não é um ataque. Reclamação é informação. Quando a cliente manda mensagem reclamando, ela está te dando uma chance de resolver, de mostrar como você trabalha, de transformar uma experiência ruim em uma lembrança boa. Cliente que reclama ainda acredita em você. A que não acredita simplesmente some e vai falar mal em silêncio, vai parar de comprar. É bom quando reclama, porque você tem um feedback e você consegue melhorar aquilo. Então, quando você tiver uma reclamação, respira fundo antes de responder. Não leve para o lado pessoal, não fica na defensiva. Enxerga isso como uma oportunidade de mostrar o nível do seu negócio. Porque a forma como você resolve um problema diz muito mais sobre a sua marca do que a venda em si. Eu sei que é difícil, gente, pelo amor de Deus, eu sei. São 36 anos de empresa. Já recebi centenas de reclamações. Mas o melhor caminho é sempre aquele que a pessoa vai sair com uma experiência boa de você. Mesmo que ela não tenha 100% de razão. Você tem que se impor, mas você tem que trazer para a mentalidade dela que você é uma pessoa que tentou resolver o problema dela. Porque é o que vai ficar da sua marca, da sua história, é o que as pessoas vão pensar de você. Porque ainda mais com as redes sociais aí no ápice, que tudo é experiência, tudo é informação, tudo é interesses. O que as pessoas dizem sobre você hoje vai ditar o caminho do seu negócio. Então tente sempre solucionar o problema das suas clientes, mas da maneira correta. Nós vamos aprender aqui, calma. Então um defeito mais direto de todos é um defeito na peça. Então a peça chegou quebrada, com a solda aparente, com um fechinho travado, com algum problema que claramente é de fabricação. Aqui não tem discussão, gente. Você troca e ponto. Não é porque você é obrigada pela lei, porque você é, mas porque é o certo a fazer. A cliente não tem culpa do defeito de fabricação. Ela pagou por uma peça em perfeito estado e não recebeu isso. Então, resolver rápido e sem drama é o mínimo que podemos fazer. A forma de responder pode ser assim: reconhece o problema, pede desculpas pelo transtorno e já informa como vai resolver. Sem enrolação, sem pedir explicação que a cliente não precisa dar, sem fazer ela se sentir culpada por reclamar. Quanto mais rápido e mais tranquilo você resolver, mais essa cliente vai confiar em você. E cliente que confia, volta e ainda mais indica você para as outras pessoas. Uma coisa importante, quando isso acontecer, anota. Qual foi a peça, qual foi o fornecedor, quantas reclamações do mesmo modelo você já recebeu. Isso te ajuda a identificar quando um fornecedor específico está te mandando peça com a qualidade ruim. E aí você tem um argumento para cobrar ou para trocar de fornecedor. Então, teve um problema de produção, troquei. Faz sentido pedir uma foto, pedir um vídeo para entender se aquilo é um problema. Mas depois que você entendeu o que é, gente, resolva. Apenas resolva. E aqui o buraco ficou mais embaixo. A peça oxidou ou ela escureceu. E esse caso, ele é diferente e precisa de um cuidado especial na hora de responder. Porque aqui a causa
pode ser da peça ou pode ser do uso. Semijoia tem durabilidade, ela não é de dinheiro maciço. O banho protege, sim, por um longo tempo, mas o contato com água, perfume, suor e produtos químicos aceleram a oxidação da peça. Se for transparente sobre isso na hora de vender, se você já explicou como cuidar, se você repassou a garantia corretamente, você tem muito mais segurança para ter uma conversa com essa cliente. Eu já falei nisso em outros temas, como para repassar a garantia para os seus clientes. O primeiro ponto que eu trouxe é a informação. Você ter um cartão de garantia com as informações do que a garantia cobre, do que não cobre, quais são os bons usos de uma semijoia, os maus usos que a garantia não cobre. Então, o primeiro ponto, trazer o cartão de garantia como uma ferramenta para se proteger de clientes mal intencionados. Mas, se você não tem o hábito de orientar a cliente na hora da venda, porque você pensa que ela confia demais em você, é um recado para você começar agora. Porque a orientação que você dá antes protege você depois. Agora, quando a cliente chegar com essa reclamação, não começa já na defensiva falando que ela não cuidou direito. Acolhe primeiro. Pergunta há quanto tempo ela tem a peça, como ela costuma usar. Você teve contato com água, com perfume. Isso não é um interrogatório, é um diagnóstico. E com essa informação você consegue entender o que aconteceu e dar uma resposta muito mais justa para ela. Se a peça oxidou em poucos dias, sem nenhum uso agressivo, provável que o problema é a qualidade do banho. Você resolve. Se a peça durou meses e a cliente admitiu que dormia com ela, tomava banho, usava ela direto, aí você conversa com a honestidade, explica o que aconteceu, avalia caso a caso, você vai fazer algum gesto de boa vontade ou não. Você não é obrigada a trocar a peça que foi mal conservada. Você pode fazer isso como um gesto comercial se achar que vale a pena a sua relação com aquela cliente. Isso é uma decisão sua, não é obrigação. No episódio de garantia, a gente falou muito sobre isso, sobre a garantia contratual e a garantia pelo Código de Defesa do Consumidor. A contratual, que é o tempo que você passa de garantia para os clientes, é coisa sua. São as suas regras, são as suas normas. Mas o importante é você pré-avisar antes, ter o cartão, ter as normas. Eu já escutei de clientes falando que elas não trabalham com garantia porque elas trabalham com palavra de confiança, que elas passam de boca para cliente e as clientes confiam nela. Isso funciona, ainda mais para as pessoas que estão com você há muito tempo. Mas e as novas? As clientes novas que vão entrar e vão querer comprar de você? Cadê a informação? E como você vai se precaver na hora de ter que solucionar um problema? Porque tem, gente, caso de mau uso e de defeito. E você vai, com o tempo, conseguir identificar o que é o mau uso e é o defeito. Uma das formas mais práticas e mais fáceis é cheirar a peça. Não é nojento, gente. Pode parecer, mas não é. Os cheiros de mau uso são diferentes. Quando a peça tende a perder a cor, a perder o brilho de forma natural, ela fica com um cheiro característico de metal. Porque o que tem por baixo do banho é um metal. Agora, um cheiro adocicado, um cheiro de ferro, como se oxidando um pé de mesa, oxidando alguma coisa de metal, já é um cheiro característico de mau uso. Ou a pessoa usou um perfume e oxidou, ou limpou com um produto químico e oxidou, já fica um cheiro de ferro um pouco mais forte. Ou um cheiro doce de perfume, porque mesmo que a pessoa lave a peça, não vai sair o cheiro de perfume. Então, é um macetinho para você identificar se a peça foi vítima de mau uso ou não. Mas, de qualquer maneira, explique para a cliente e resolva o problema dela, gente. Porque a cliente, eu falo isso aqui dentro, é o seu patrão, a sua patroa. Se ela não comprar de você, você não recebe. Você não paga as contas, você não continua seu negócio. Então, você tem que ali saber levar em banho-maria, ter as suas regras, porém, você tem sempre ir direcionando o cliente para melhor atendimento, seja para trocar a peça ou para não, mas ela tem que estar se sentindo ali, pelo menos, acolhida. Mesmo que seja um acolhimento para depois falar, não tem troca. E nesse último caso, que eu acho que é assim, uma situação bem delicada, é o caso que gera mais dúvida, é que quando uma peça chegou perfeita para o cliente, sem nenhum defeito, e ela simplesmente mudou de ideia. Não gostou pessoalmente, achou diferente do que ela viu na internet, o marido não aprovou, não gostou do look, às vezes o cartão, né, não deu limite, precisa devolver, ela quer devolver.
Pela lei do consumidor, compras feitas de forma online têm direito de arrependimento em até 7 dias de quando recebeu a mercadoria. Mesmo sendo pequena, média, forma informal, se você vende pela internet, essa regra se aplica para o seu negócio. Então, se a cliente pedir devolução dentro desse prazo, você aceita, orienta a ela como devolver e faz o reembolso. Sem drama, gente. Agora, se passou dos 7 dias e a peça não tem defeito nenhum, você não é obrigada a aceitar a devolução. E aqui entra o bom senso. Se é uma cliente antiga, se o valor é pequeno, se você quer manter o relacionamento, às vezes vale mais a pena absorver aquele custo do que criar um atrito desnecessário. O que eu sempre digo é: avalie caso a caso. Não tem resposta única para todo mundo. O que existe é você conhecer os seus direitos, conhecer os direitos da sua cliente e tomar a decisão mais inteligente para aquela situação específica. O que muita revendedora se esquece é que semijoia é um produto comum, como todos os outros. Não é porque é delicado, que é pequenininho, é um produto. Você compra uma televisão da Sony e depois de 3, 4 meses, ela veio a falhar, pifou, mas ela está na garantia ainda. Você não vai falar: oi Sony, vem buscar minha televisão aqui. Gente, ela vai te indicar uma assistência técnica, você vai levar a televisão até lá e aí eles podem cobrar ou não o conserto, mas a pessoa responsável pelo produto levar é você. Você usou uma camiseta, depois de um mês você fez um furo na camiseta, você vai devolver a camiseta? Vai pedir para trocar a camiseta? Então, bom senso cabe muito aqui. Sim, já é um produto como outro qualquer. Você tem que tratar ele com os direitos seus, os direitos do consumidor, como qualquer outro tipo de produto. Então, não é porque é semi-joia que você tem que abrir mais a mão, ceder mais. Não, gente, é um produto normal. Se você cede demais, você perde totalmente o domínio e o poder do seu negócio. Ceder demais é descredibilizar tudo que você construiu. Ter as suas regras e segui-las é uma forma de poder. As pessoas vão te respeitar por isso. Podem não gostar no começo, mas elas vão entender porque está bem explicado. Você explicou como funciona, você explicou como que troca, como que mantém, como tem um bom uso. Tá tudo ali a informação. Agora, ela vai querer seguir ou não, não cabe a você. Cabe a você colocar as regras e a pessoa ter que seguir ou não. Bom, tudo que eu falei até agora é sobre como agir quando o problema já chegou. Mas tem algo que você pode fazer antes e que vai reduzir muito a quantidade de reclamação que você recebe. Primeiro, como eu já disse várias vezes, uma política de troca clara e visível. Não precisa ser documento formal. Pode ser um texto fixado no seu perfil, um destaque no Instagram, uma mensagem que você manda junto com o pedido. Quanto tempo você aceita a troca, em quais situações, como a cliente deve proceder. Quando a cliente sabe disso antes de comprar, ela tem expectativa alinhada. Expectativas alinhadas geram menos conflitos. Segunda coisa, oriente sempre sobre os cuidados com as semijoias. Na hora de confirmar o pedido, manda uma mensagem rápida explicando que a peça não deve ter contato com água, perfumes, água do mar, produtos químicos. Isso não é frescura, gente, é informação que protege a peça e protege você. Terceira coisa, fotografe as peças antes de enviar. Dica maravilhosa. Uma foto rápida mostrando que a peça saiu em perfeito estado te protege caso a cliente alegue que chegou com defeito. É simples, leva segundos e pode te salvar de uma discussão desnecessária. Então pega lá o pedido, tira a foto de todas as peças, faz um videozinho, você embalando, você colocando as peças. Gente, é no máximo ali 1 minuto você gastou, mas se protegeu de eventuais dores de cabeça. Então bora recapitular tudo que aprendemos hoje, porque minha cabeça funciona assim, tá, gente? Reclamação faz parte de qualquer negócio. O que diferencia você é como você resolve. Defeito de fabricação resolve sem discussão, rápido e com tranquilidade. Peça oxidada, acolhe, investiga e avalia com honestidade o que aconteceu. Cliente arrependida conhece seus direitos e os direitos dela e toma a decisão mais inteligente para cada caso. E antes de qualquer problema chegar, tenha política de troca claras, oriente sobre os cuidados e fotografe as peças antes de enviar.
Cliente bem atendida num momento difícil vira cliente fiel. E cliente fiel indica, volta e compra de novo. Eu tenho um caso que aconteceu hoje. Uma cliente, na primeira compra dela, chegou um colarzinho que o fecho quebrou. Porque o fecho de um colar, os fechinhos, ele tem uma molinha dentro delas. E quando vai para o banho, essa molinha tende a ficar dura. E às vezes ela quebra na hora que vai fazer os testes. E quebrou. E ela ficou extremamente desapontada, queria devolver o pedido dela inteiro. Eu tinha duas escolhas. Ou falar, não, beleza, vou pegar de volta. Ou eu podia acolhê-la e explicar para ela o porquê daquele fecho poderia lhe ter quebrado e resolver o problema dela. O que eu fiz? Eu falei, fulana, peço 1000 perdões pela experiência que eu te causei. Nunca foi a minha intenção. Minha intenção é sempre causar a melhor experiência possível que você tem aqui com a minha empresa. Esse fecho, ele pode ter quebrado porque ele leva um banho de ouro e esse banho de ouro endurece a molinha de dentro. Isso pode acabar quebrando ou não, mas fique tranquila. Hoje mesmo estou enviando 6 fechinhos para você poder fazer a troca e já aprender a fazer uma montagem. Gravei um vídeo de como que troca aquele fecho, enviei para a cliente e mandei os fechinhos. Paguei o frete, foi um frete assim considerável, porque ela era do Panamá. Então foi um frete bem longe, mas eu ganhei a confiança da cliente de volta. Ela me agradeceu inúmeras vezes. Agradeceu por eu ter ensinado ela a fazer uma pequena montagem, um pequeno reparo. E eu trouxe isso como uma oportunidade de ela aprender a fazer reparos e poder evitar dores de cabeça, não só comigo, mas com qualquer fornecedor e qualquer cliente. Se o cliente chega lá com a peça quebrada, ela pode pegar e fazer o pequeno reparo na frente do cliente. Então, eu trouxe um problema com uma oportunidade. Eu podia ter ficado louca, me descabelada, falar, meu Deus do céu, vai ser de mim, né? Não, eu trouxe com uma oportunidade, resolvi o problema, mandei fechos extras, ensinei a como trocar e pedi 1000 desculpas. É sobre isso, gente. Quando a gente trabalha com o público, a gente tem que entender que são pessoas, seres humanos do outro lado, que eles estão suscetíveis a te culpar, muitas vezes, pelos próprios problemas. Quantas vezes não tivemos clientes que tinham problemas pessoais e descontavam nas consultoras, porque são seres humanos lidando com seres humanos. Mas o nosso profissional tem que estar sempre acima do pessoal. Você tem que se colocar no seu lugar de profissional, entender que a cliente não está no bom dia ou não faz parte do momento dela e agir de forma mais educada, polida e profissional possível e resolver o problema. Como eu disse, você pode resolver tanto para ajudar a dar uma peça ou falar que não tem garantia. Mas resolva isso de uma maneira em paz, pacífica. Já tive vários clientes que me trouxeram peças quebradas, que foram um problema delas, assim, que foram problemas de mau uso. E eu expliquei o porquê eu não podia fazer o reparo. Expliquei, peguei uma peça e falei, eu não tenho como consertar isso aqui, por isso aqui, por isso aqui. E quando dá para consertar, eu repasso o custo. Eu falo, ó, tem como consertar, mas é esse custo de X reais. Você pode oferecer para o seu cliente também. Para consertar a peça, você cobra X reais e repassa o custo para ela. Como eu disse, semijoias é um produto. Se você quebra qualquer tipo de produto, nenhuma empresa é obrigada a arrumar ou consertar ou trocar para você. Ela pode repassar. Quantas vezes eu não quebrei um eletrodoméstico, levei na pessoa, a pessoa cobrou para arrumar e eu paguei? Porque faz parte, a gente entende que é um produto. Então, na hora que você começa a entender que isso é um produto, você repassa essa responsabilidade para o cliente também, isso te protege de muitas maneiras. Bom, gente, a intenção desse episódio é justamente trazer que semijoias vai ter dor de cabeça, assim como qualquer outro tipo de produto ou mercado. Sempre vamos ter ali os percalços no meio do caminho. Cabe a gente ter a inteligência emocional de se colocar no nosso lugar de pessoas que têm uma autoridade maior, têm um poder maior, somos profissionais e poder resolver da melhor maneira. Pois o cliente que vai ditar ali o sucesso no boca a boca do seu negócio ou não. Espero que tenham gostado de coração, que ajude muito vocês e até a próxima quinta-feira. Beijo!